Aleluia. Glória a Deus. Não, meu amor. Da próxima vai ter, tá bom? Glória a Deus. Aleluia. Achou Efésios? Gálatas, Efésios. Um pertinho do outro aí. Efésios. Glória a Deus. Capítulo 5. Amém. Pode glorificar o Senhor aí. Estou esperando os irmãos encontrarem. Aleluia. Se você começar de Apocalipse para trás, vai ficar mais fácil. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Efésios capítulo 5, versículo 16. Obrigada, querida. A palavra de Deus nos diz assim: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Amém? Vamos ler de novo? Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Luiz, lê na sua tradução, por favor. E aproveitem ao máximo cada oportunidade que tiverem de fazer o bem, porque os dias são maus. Não procedam imprudentemente, mas procurem descobrir e fazer tudo que o Senhor quer que vocês façam. Amém? Essa é a linguagem atualizada. Pode sentar, por favor. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus, ela é muito clara para nós. Ela é viva e eficaz. Ela é completa. Ela não falta nada. Ela não precisa de salamaleque. Ela não precisa ser acrescentada. A palavra de Deus, ela se revela a todos os dias, a todos os instantes na nossa vida. E trazendo aqui, quando nós falamos de tempo, falar de tempo e o que é remir o tempo, tem muito a ver com o que nós temos vivido hoje. E quando a palavra diz o porquê de remir o tempo, o porquê de aproveitar o tempo, o porquê de como gastar o nosso tempo, a palavra de Deus nos diz, ela faz uma pergunta e ela responde: por quê? Porque os dias são maus e os dias estão muito maus. Se nós formos parar aqui para falar sobre a maldade que o mundo tem vivido hoje, nós iríamos ficar aqui a noite toda e não seria suficiente, porque o mundo tem vivido coisas terríveis, porque os dias estão cada vez piores. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela está se cumprindo. Aquele que busca, ele encontra. Aquele que bate, ela abre. Aquele que quer ouvir a palavra, ela é completa. É assim a palavra de Deus para nós. Quando nós falamos de tempo, as pessoas costumam brincar, né? Ah, meu tempo é dinheiro. O tempo é dinheiro. E como nós temos vivido com o nosso tempo? O que estamos propondo para nós mesmos, o que estamos colocando para nós mesmos como tempo? Nunca se procurou tanto a respeito do tempo, porque o tempo ele não volta, porque nós precisamos ter muito cuidado. O louvor já passou, não conseguimos voltar a pegar o mesmo agir de Deus aqui do louvor, já passou alguns minutos atrás. O pastor falou que não tem mais como eu voltar a tocar os mesmos louvores, a viver as mesmas coisas que eu vivi, porque aquele tempo de ministério de louvor na minha vida, ele já passou. Nós não conseguimos voltar o tempo para nós. Por isso a palavra nos exorta a remir o tempo, a aproveitar o tempo, a fazer coisas certas, a fazer coisas boas,
aprender a desfrutar do tempo que Deus está nos dando nesta terra. Aleluia, Jesus. Poderíamos falar de tempo para a nossa família, poderíamos falar do tempo que nós gastamos com os nossos amigos, nós poderíamos falar do tempo no trabalho, nós poderíamos falar do tempo em várias formas na nossa casa, na nossa vida. Às vezes nós passamos mais tempo no trabalho do que com a nossa própria família. Às vezes nós passamos mais tempo com os amigos, mais tempo com os amigos. Às vezes tem aí as redes sociais, né? O terror do século, praticamente, eu coloco assim para mim. Por quê? Porque as pessoas não aprenderam, muitas pessoas, algumas pessoas não aprenderam a usar as redes sociais. Muitas pessoas não sabem usar o benefício das redes sociais. E ela hoje, ela pode trazer um mal terrível sobre as nossas vidas. Ela pode acabar com tudo aquilo que foi levado tempo para construir, principalmente no caráter de uma pessoa. O tempo, ele precisa ser valorizado. O tempo, ele precisa ser administrado com sabedoria. Quem vai me ensinar a administrar o tempo? Quem vai me ensinar a ter sabedoria em tudo que eu tenho vivido? A palavra do Senhor. Ela tem todas as respostas que nós precisamos. Quando a palavra diz aqui, remina o tempo porque os dias são maus, aprenda a gastar o tempo com as coisas boas que vão trazer prazer à sua vida, porque os dias são maus. Aleluia. O tempo, ele é uma dádiva do Senhor, ele é um presente de Deus. Como foi lido aqui na abertura do culto, Eclesiastes 3, que há tempo para tudo, para todos os propósitos debaixo dos céus. Há tempo para tudo. Nós não temos que atropelar o tempo, e tudo que nós fazemos fora do tempo gera consequências terríveis. As consequências de fazermos coisas fora do tempo sempre vai trazer o mal. Sempre vai trazer o mal. Tudo aquilo que nós colocamos que é fora do tempo. O adolescente, quando ele dá o passo, não quer viver a adolescência, quando ele não quer viver dentro daquilo que foi estabelecido para aquela idade. As jovens, os rapazes, eu acompanhei, nós vimos aí nas redes sociais, quando nós podemos usar e sabemos usar. A respeito, eu coloquei esses dias, eu fiquei muito impressionada quando uma criança de 11 anos engravidou, e quando foi perguntado por quê, e ela disse assim: porque eu não quero morar com a minha casa, eu não quero estar na minha casa, eu não quero morar com a minha família. E a repórter insistiu: mas você tem condições de morar sozinha? Ela tem. Meu namorado tem 14 anos. E eu falei assim: meu Deus. Aí a justiça decidiu que a mãe vai cuidar da menina e a avó vai cuidar, mas eles não vão ficar juntos na mesma casa, porque o menino só tem 14 anos e a menina só tem 11 anos. Tudo que é vivido fora do tempo gera caos. Tudo que é vivido fora do tempo de Deus nas nossas vidas vai trazer problemas. E eu quero também aproveitar este tempo para falar, que se nós formos falar dos heróis da fé, daqueles que estão inscritos na palavra do Senhor, de todos aqueles que estão inscritos aqui, que aproveitaram o seu tempo de maneira correta. E eu quero falar a respeito de quanto me custa o tempo de Deus. Quanto tem me custado viver para Deus? Quanto tempo eu tenho tirado para aquilo que Deus estabeleceu para a minha vida? Não tem uma fatia do bolo? A primeira tão sonhada fatia do bolo. Coloca-se um bolo, tira a primeira fatia e dá para uma pessoa. É aquela fatia especial, é para pessoa especial. O bolo que fica lá inteiro, quase inteiro, não é tão importante. Aquele é o resto do bolo, porque a pessoa esperava a primeira fatia. E assim é com a nossa vida no tempo de Deus. Não podemos correr tudo, fazer tudo e depois, no final do dia, lembrar que não orou, que não buscou, que não estudou, que não teve tempo.
A palavra do Senhor, ela nos ensina, o Senhor nos ensina que Ele tem que ser prioridade na nossa vida, que o primeiro tempo para Ele é o mais importante, é quando nós damos tudo, é quando nós colocamos tudo, é quando nada mais na nossa vida importa, a não ser o tempo que eu tenho para buscá-lo. Eu não tenho tempo de orar, eu vou ter que acordar mais cedo para orar antes de sair do trabalho. Eu não tenho tempo para parar para fazer, eu vou ter que arrumar um tempo para fazer. Viver na presença do Senhor, buscar a presença dEle, viver a unção dEle sobre as nossas vidas, custa e custa tudo, porque não é nós vivermos do jeito que nós queremos, é nós vivendo ao redor do tempo de Deus. Eu vou viver direcionada por aquilo que Ele estabeleceu para a minha vida. Eu não vou encaixar Deus aonde eu quero que Ele seja encaixado. Não, eu vou fazer tudo para que eu viva dentro do tempo que Ele estabeleceu. Porque quando eu vivo no tempo em que Ele estabeleceu, nós lemos aqui: pelo que não sejais insensatos, mas entender qual seja a vontade do Senhor. Nós temos falado tanto que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita, agradável, mas para que eu viva esta palavra, eu preciso entender qual tempo eu estou vivendo. Porque se eu não estou vivendo a boa, perfeita vontade do Senhor, eu preciso rever o meu tempo. Porque Ele nos diz que quando eu me envolvo no tempo dEle, que eu vivo no tempo dEle, de acordo com o que Ele colocou, as coisas vão dar certo, as coisas vão se encaixar. Aquilo que eu não consigo fazer, o Senhor vai fazer, o Senhor vai mover. Glória a Deus. Enquanto me custa viver lá no tempo de Deus, respeitar a vontade de Deus, me custa tudo, tem que me custar tudo. E eu quero estar falando para nós de Noé, o quanto custou para Noé viver o tempo de Deus, o quanto tem custado para nós viver o tempo de Deus. Blocos, construção, até quando nós vamos construir? Até quando nós ficamos ansiosos, com os olhinhos brilhando, querendo ver tudo pronto, querendo ver o piso, querendo ver tudo. Quando vai me custar viver o tempo que Deus tem para a minha vida? Muitos não quiseram mais viver daquilo que ia custar no tempo de Deus para a vida deles. Muitos não quiseram. Nós temos pessoas na palavra de Deus que desistiram. A palavra de Deus nos mostra. E quando nós falamos de Noé, nós vamos ver que Noé pregou e pregou e pregou. Durante quantos anos? Aproximadamente 100 anos, se eu não me esqueço. Foi isso? Confere aí. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero ler para nós aqui. Glória a Deus. E viu o Senhor que a maldade do homem porque se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má. Por que eu preciso remir o meu tempo? Porque viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só maldade, continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito um homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça aos olhos do Senhor. Noé alcançou misericórdia aos olhos do Senhor. O que nós temos vivido, nós podemos estar vivendo em meio a circunstâncias, em meio a caos que acontece, maldades que acontecem, mas o nosso posicionamento vai chamar a atenção do Senhor. O nosso posicionamento vai atrair o olhar do Senhor. Fazer chover não era com Noé. A parte de Noé era obedecer, era construir a arca. Deus não mandou que Noé se preocupasse em fazer chuva, em trazer a chuva. A parte que foi para Noé realizar
era pregar para aquele povo, era falar para aquele povo que iria vir uma grande destruição. O povo jamais imaginaria que iria acontecer. Quinta-feira fomos pegos de surpresas. Olha o temporal, olha o vendaval, telha voando, casa destelhada, árvore sendo arrancada, todo mundo correndo aqui, correndo ali, todo mundo preocupado, gente voltando do trabalho, gente indo para o trabalho, e o temporal. E o que a gente fazia? Nós só clamávamos por misericórdia. E naquele momento de caos que nós vivemos aqui, que eu nunca vi, 40 anos que eu moro em Nova Almeida, eu nunca vi um caos tão grande, mas no meio desse caos, nós alcançamos graça aos olhos do Senhor. É em meio às tempestades da vida, onde nós mais aprendemos a viver na dependência do Senhor. Não na minha dependência, não naquilo que eu quero, não naquilo que eu acho. Tem que ser da forma que eu coloquei. Não. Deus deu a instrução para Noé, o tamanho da arca, quantos côvados, tudo que ia ser feito. Não foi feito nada da vontade do homem. Quando nós fomos construir o galpão, Deus deu a visão dos pilares. E aí, em um tempo nós ficávamos assim, a pastora ficava assim: não foi assim a visão que o Senhor nos deu. A lei nos impedia de avançar para a visão que Deus estabeleceu. Mas a visão foi dada por quem? Por Deus. Por Deus. E Deus foi lá, o Senhor foi lá e mudou a lei para que a visão, a palavra que Ele deu, se cumprisse. Se Deus precisar de mudar a lei por causa da sua fidelidade, Ele vai mudar. Se Deus precisar de mudar circunstâncias no seu trabalho, na sua casa, na sua família, não importa, Ele vai fazer, porque Ele é o dono do tempo. Se nós estamos vivendo, levando uma vida de fidelidade, Ele vai mover. Em meio ao caos, em meio à maldade humana, Noé achou graça aos olhos do Senhor. E aí, o que Noé fez? Ele entregou e entregou tudo, toda a sua vida. Ele entregou ali na construção daquela arca. E eu quero colocar muito para nós nesta noite: o que nós temos feito com o nosso tempo? O que nós podemos ainda fazer? O que ainda tem tempo de fazermos? O que ainda há tempo para organizarmos? Qual o preço ainda dá tempo para que eu pague este preço? O que não me custa muito, o que não me vale muito, não me custa muito. Tudo que me vale muito vai custar muito. Tudo que você vai ver, do bom e do melhor, não custa barato. E assim é na palavra de Deus. Ou eu coloco tudo para o Senhor, ou eu não coloco nada. Não me custou nada, não tem valor. Davi falou assim: eu não vou dar ao Senhor aquilo que não me custa. O nosso tempo, ele tem que ser precioso, ele tem que ser administrado de forma correta, ele tem que ser o melhor tempo. O melhor tempo tem que ser o tempo do Senhor. O melhor tempo, Noé colocou o seu melhor, trabalhou incessantemente, obedeceu todas as diretrizes que o Senhor deu incessantemente, até que o anjo veio e fechou aquela porta daquela arca. Ele selou a porta da arca. Não é sobre fazer chover, é sobre fazer a vontade do Senhor. Elias, ou como eu amo estudar sobre a vida de Elias, não é sobre se preocupar com a chuva, mas fazer aquilo que Deus mandou. Deus mandou que ele subisse no monte, e ele subiu, e ele tinha autoridade e obediência para fazer. Ele não estava preocupado ali, ele simplesmente obedeceu. Ele simplesmente estava apto a subir naquele monte para viver a vontade do Senhor. Trazer o fogo sobre o holocausto não era a parte humana. A parte humana era preparar o holocausto. A parte humana era ter o holocausto preparado. A parte humana era que ele subisse ao monte.
A parte humana é querer desafiar os profetas. Aquilo que é para nós fazermos, nós precisamos fazer. Não tem ninguém que vai poder fazer no nosso lugar. E não podemos voltar no tempo. Não existe voltar no tempo. Não existe nascer de novo da carne. Não existe. Ou nascemos de novo da água do Espírito, ou vamos morrer sem viver aquilo que Deus colocou para nós. Nós precisamos entender que o tempo de Deus é o mais precioso e que nós não podemos acrescentar. Nós não podemos acrescentar tempo a nós. Perdeu, passou. Eu não volto no dia de amanhã. E esses heróis da fé, como Noé, Elias e tantos outros que nós conhecemos da palavra do Senhor, eles estabeleceram viver o propósito do Senhor no tempo que Deus estabeleceu para que eles vivessem. Não foi da forma que eles quiseram. Não foi Noé diante do Senhor e falou: Senhor, essa tábua aqui está muito grande, ela não vai dar. Senhor, essa madeira aqui está muito cara, nós não vamos providenciar. Senhor, o Senhor mandou fazer tantos cômodos na arca, não vai dar. É assim na nossa vida espiritual. Nós precisamos entender que se Deus colocou para nós vivermos, Ele vai prover se nós estamos fazendo a vontade dEle. Porque o tempo é dEle. Existe um tempo determinado sobre todas as coisas. E nós não sabemos o nosso tempo. Nós não sabemos da nossa agenda. Nós não sabemos quando é que nós vamos ser chamados. Se o Senhor não voltar, qual o legado que nós vamos deixar para nossa casa, para nossa família? Se eu for antes de Jesus voltar, qual o legado? O que é que você vai deixar para sua casa, para sua descendência, para sua herança? O legado que você vai deixar no seu trabalho, principalmente na sua família. Eu falei esses dias a respeito de colocarmos quadros memoriais, né? A respeito de pessoas que passaram por aqui, que fizeram a diferença de unção neste lugar. E por que nós gostaríamos de colocar? Porque eu sinto esse desejo. Você não vai colocar na sua casa um quadro de alguém que não significou nada para você. Você não vai querer construir um memorial de algo que não foi significativo para você. Assim nós precisamos entender e viver para aquilo que Deus determinou para nós. O legado que eu vou deixar, onde eu passar, as pessoas que virão após mim vão ouvir o que? Os nossos filhos vão falar o que? O legado que foi deixado, o que o pai e a mãe ensinou. Até que o casal recém-casado passe por aquele período de adaptação, ele vai fazer aquilo que a mãe instruiu, ela vai fazer aquilo que a mãe instruiu, até os dois se alinharem e viverem aquilo que eles estão construindo. Mas ela vai levar o que a mãe instruiu e ele vai levar o que os pais instruíram. É assim que se constrói legado, até que se haja ali a conexão, né? Assim tem que ser conosco. Nós precisamos entender e ficar preocupados com a referência que nós estamos deixando no tempo da nossa vida. Os nossos filhos precisam querer ser como os pais. O filho tem que ver o pai como um referencial. O filho tem que querer ser igual ao pai. A filha tem que querer ser igual à mãe. É assim que a palavra do Senhor nos instrui. O nosso legado, o legado do nosso tempo, é algo fortíssimo, é algo impactante, que nós precisamos entender para viver este legado que o Senhor deixou para nós através do tempo. E eu quero deixar para nós hoje, refletirmos bastante, para você guardar no seu coração.
Quanto te custa viver tudo para Deus? Qual o legado que você tem que deixar nessa terra? Quais os frutos que nós temos deixado nessa terra? O que vai ficar dentro do que nós temos vivido nesta terra? O que vai ficar dentro daquilo que Deus estabeleceu para nós? Porque, como eu falei, não é aquilo que eu quero, não é a minha vontade que é boa e perfeita e agradável. Não, nunca vai ser a minha vontade boa, perfeita e agradável. É a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. E se eu decido viver a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, Ele vai direcionar os caminhos, Ele vai apontar os caminhos. E quando houver pedras no caminho, quem vai limpar os nossos caminhos é o Senhor. Estamos carecas de saber disso, não é verdade? É bem primária essa palavra para nós. Ela é bem clara para nós. Eu não vou dizer que ela é uma palavra simples, porque a palavra de Deus ela nunca vai ser simples, mas é uma palavra primária para nós, a respeito do que nós temos vivido no tempo, a respeito do que nós temos que deixar para a nossa família no tempo. O maior bem que nós deixamos para os nossos filhos não são os bens materiais. O maior bem que nós deixamos para a nossa família, o maior bem que nós deixamos para essa sociedade é o nosso caráter de cristão, é a nossa conduta de cristão. É podermos chegarmos em um lugar e falar assim: olha, essa pessoa pode entrar em qualquer lugar, essa pessoa pode estar em qualquer lugar. Estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Estamos ouvindo muito sobre isso. Estamos vivendo os últimos dias do nosso tempo nesta terra. E o que nós estamos fazendo com este tempo? É tempo de darmos tudo de nós para o Senhor, porque Ele quer fazer em nós e através de nós. Eu gostaria que vocês colocassem de pé e eu quero pedir o pastor para orar. O pastor, ele falou um pouco de tempo no momento da oferta. E a respeito de saber, não é só saber, tá? É praticar. Às vezes eu converso com a minha pastora e ela fala assim: Elisete, olha só, não precisa fazer isso, porque a pessoa já sabe. Ela precisa praticar o que ela sabe. Adianta falar que as pessoas bebam com moderação? Adianta? Não adianta. Adianta as pessoas comprarem aquele maço de cigarro, que eu odeio ver aquilo, que tem um monte de doença ali no maço de cigarro, que pode ser causada pelo cigarro. A pessoa que fuma, ela compra e ela vê aquilo ali. Não é assim? Não basta saber, não basta conhecer. Então fique com esse alerta de Deus a respeito do tempo, a respeito do que você tem vivido no tempo de Deus, a respeito do que você precisa fazer ainda, do que precisa ser consertado, do que precisa ser colocado. Será que o que eu preciso fazer ainda vai dar tempo? Quantos sonhos perdidos, quantas coisas perdidas, quantos sonhos estão lá no cemitério? Não é assim que nós aprendemos, nós ouvimos? Quantas empresas que não foram construídas, quantas famílias não foram construídas, quantos sonhos? Está tudo ali, agora, no tempo verdadeiramente de Deus, e que nós possamos, em nome de Jesus, decidir, ouvir e obedecer e praticar o tempo de Deus nas nossas vidas. Amém? Deus abençoe você, pastor Eliezer, em nome de Jesus.